Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui onde a gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Eu sou Marina Blanc, para quem não me conhece, eu sou escritora de ficção, criadora de super-heróis mais especificamente, e eu te ensino aqui a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. E hoje eu quero contar aqui para vocês alguns segredos para você vender mais livros, para você conseguir vender o seu livro de fato, que é uma dificuldade de muitas pessoas. Muitas pessoas até não estão com essa dificuldade ainda, mas com certeza tem medo de ter essa dificuldade um dia. É uma coisa que atormenta muitos escritores, principalmente escritores iniciantes, que eu já vi muitas pessoas com essa dificuldade na parte da venda, da divulgação do livro. Então, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês aqui hoje. E já publicou o seu livro, mas está com dificuldade nas vendas. Está com dificuldade em vender o seu livro, ou então algumas pessoas, eu percebo que a maioria das pessoas que me seguem aqui, que estão aí inscritos no meu canal, a maioria das pessoas ainda está na fase da escrita do livro, né? Então você já teve no mínimo um medo assim de publicar o seu livro e não conseguir vender? Sabe aquela sensação, meu Deus, e se ninguém quiser ler esse livro? E se eu não conseguir leitores? E se ninguém gostar do meu livro? Passam-se vários questionamentos como esse na nossa cabeça, né? Quero já começar falando para vocês aqui o primeiro segredo, que é uma coisa assim, muito importante, tá? Nunca consegui vender meu livro na Amazon pela primeira vez. A terceira dica também é muito importante, principalmente para vocês aí. Eu não vou dar spoiler, vou seguir a ordenzinha aqui. Primeiro segredo para você conseguir vender mais o seu livro. Isso é uma coisa que eu sempre bato muito nessa tecla, uma coisa que eu sempre falo muito sobre isso, porque isso é muito importante. Mas para muitas pessoas ainda pode parecer algo muito abstrato, que é conhecer bem o seu público. Por que eu sempre falo isso? Porque parece uma coisa óbvia, mas muitas pessoas ainda não sabem exatamente como fazer isso, tá? Então eu vou explicar melhor sobre isso. Por que é importante você saber quem é esse público, você conhecer quem é de fato o público que lê o seu livro, que vai gostar do seu livro? Porque muitas pessoas, quando não pensam nisso, fica divulgando o livro para qualquer um, achando que o livro é para todo mundo e não consegue vender. E quando consegue vender, tem muita dificuldade em receber um feedback que ajuda na divulgação, em receber críticas positivas, que ajudam também você a vender mais livros. Os feedbacks são uma coisa que ajuda pra caramba. Muitas pessoas compram um livro só porque tem a opinião de outras pessoas que já leram e recomendou o livro. Então, isso é uma coisa que ajuda muito. Mas aí, se você vende seu livro para o público errado, sem perceber, muitas pessoas acabam fazendo isso. Você vai ter muito mais dificuldade, tanto para vender quanto para ter os feedbacks positivos que a gente tanto espera, né? Então, por exemplo, existe público para todo tipo de livro. Tem gente que fala assim, eu escrevo tal gênero, não tem público para isso. Eu escrevo outro gênero. Tem público para todo tipo de livro. Tem gente que gosta de ler todo tipo de coisa. Que vocês imaginarem, tem. A questão é saber exatamente quem são essas pessoas. E aí que está a dificuldade de muita gente. Por quê? Muitas pessoas, por exemplo, já começam lá, abrem o Instagram. E aí não sabe exatamente o que postar no Instagram, porque não sabe quem é o público para quem você está postando. E aí faz várias postagens genéricas, assim, falando sobre o livro, e não consegue vender. Uma coisa muito importante é você conseguir se comunicar com essas pessoas. Quando você conhece de fato essas pessoas, sabe do que ela está precisando, sabe do que ela gosta, você consegue oferecer melhor o seu livro para as pessoas certas. E é muito mais fácil de você vender o seu livro para as pessoas certas. Um exemplo bobo, assim, mas que ajuda a entender. Se você escreve livros de romance, você não vai procurar uma pessoa que gosta de ler livros de terror, por exemplo, para você vender seu livro. Parece óbvio, mas é que muitas pessoas não sabem, principalmente na internet, a gente não sabe exatamente quem é o outro espectador que está ali do outro lado nos assistindo. Você não consegue ter noção, assim, de quem são as pessoas que estão ali te assistindo. É meio difícil, né, você conseguir discernir isso. Então, muitas pessoas fazem isso sem perceber que estão fazendo isso. E aí que está o problema. Então, uma coisa extremamente importante. Pensa no tamanho da sua audiência, por exemplo. A pessoa quer vender muito livro, mas nem público tem ainda. Porque tudo aqui é um processo. O processo de divulgação, eu costumo dizer que é o processo mais chatinho de fazer. De tudo. Escrever é super divertido, você está lá tendo as ideias, você está lá fazendo as coisas, está escrevendo, tem muita técnica de escrita envolvida, tem a rotina de escrita envolvida, mas é um processo ali prazeroso.
publicação, principalmente publicação independente, super prazeroso ali. Você tá lá fazendo sua capa, diagramando seu livro, deixando tudo do seu jeito. Aí na hora que sai o registro do livro, aquela emoção, meu Deus, tá registrado. Publicação também é super de boa. Quando chega na parte da divulgação, do marketing, da venda, aí o negócio começa a ficar tenso, o escritor começa a ir, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque é um processo contínuo. A parte da divulgação e do marketing não é um processo que você começa e termina, é um processo que você começa para não parar mais. E é isso que muitas pessoas precisam entender ainda. Muitas pessoas ainda não sacaram isso. Que o processo do marketing é a parte mais chatinha também, mas é necessário. Se você quiser de fato conseguir mais leitores, vender mais livros, quem sabe até ter uma renda extra aí com seus livros, precisa ter esse processo. E a gente começa pelo público, conhecendo esse público, tá bom? Então vamos lá, para o segundo segredo que eu queria apresentar aqui para vocês, que também é muito importante, que também pode parecer óbvio, mas que pode ser até um pouco difícil de aplicar para quando você não tem conhecimento disso, que é justamente a parte do marketing, que muitas pessoas olham para o marketing e já vê um monstro de 7 cabeças. Então vamos lá, não tem como você vender o seu livro sem aplicar algum tipo de marketing. É muito difícil, tá? Porque o processo de venda já é um processo de marketing por si só. Então, algum tipo de marketing você vai estar aplicando. Venda também é técnica. Venda não é sorte, não é coisa ruim. Quem é que tem crença de vender é sorte, a pessoa só vende se tiver sorte? Então, tem gente que tem crença de que vender é ruim. Fazer sucesso. Um livro que faz sucesso vai precisar seguir esses segredos que eu estou te passando, porque não basta só você escrever um livro, ter todas as técnicas de escrita e não saber divulgar. Se não souber divulgar, se não souber fazer um bom marketing, que é o que a gente está falando aqui nesse segundo segredo, não vai vender, não vai fazer sucesso. Por mais que o conteúdo do livro seja um conteúdo bom, que as pessoas se preocupam mais se o gênero que você está escrevendo faz sucesso. Será que autocuidado faz sucesso? Será que livro de super-herói faz sucesso? Só que, na verdade, o que faz sucesso é marketing. Além do conteúdo, é claro, porque se você fizer um marketing de um livro que não é bom, você vai receber um monte de crítica negativa por causa disso. Aí vai ser um problema, né? Mas eu já vi muito livro ruim, cheio de erro, vendendo pra caramba, porque fez um marketing muito bom. E já vi muito livro incrível que não vendeu nada, ou vendeu muito pouco, porque não fez um marketing direito. E também porque não teve o terceiro segredo, que eu não vou dar spoiler ainda, vou segurar aqui. Mas o terceiro segredo é onde a maioria das pessoas pega, tá? Eu vou falar sobre ele. Eu quero só falar mais um pouquinho do marketing aqui, que é uma parte extremamente importante. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente ainda que nem está postando nada nas redes sociais sobre o livro. Tem a possibilidade, tem muita gente me perguntar, tem que aparecer nas redes sociais, tem vergonha, não tem vergonha de postar, de gravar vídeo. Olha, tem a possibilidade de você ser um autor que fica lá no anonimato, mas a divulgação você vai ter que fazer de qualquer forma. Se quiser, bota um pseudônimo aí em você, adota uma face de inteligência artificial, fica postando isso lá, mas tem que ter marketing. Tem que postar. São dezenas de tipos de marketing. Quanto mais você aplicar desses tipos de marketing, maior a sua possibilidade de vender seu livro. Só que agora a gente começa fazendo algumas técnicas de divulgação, principalmente se você for analisar. Acabou de abrir o Instagram para publicar o seu livro, para começar a divulgar o seu livro. Tem lá 100, 200 seguidores, só seus amigos e familiares. Só para essas pessoas, você acaba já vendendo ali, indo na casa da pessoa e vendendo seu livro. Não vai ser na internet que você vai começar a vender agora. Ah, Marina, mas eu não tenho público muito grande, então vou parar de postar. Não é aí que você tem que postar mais ainda. Só que postar as coisas certas, para já ir atraindo o público certo. Eu queria até falar uma coisa para vocês, que, por exemplo, quando eu abri o meu Instagram aqui, o meu canal do YouTube já é uma outra situação, que eu vou falar sobre isso depois, que a intenção do meu canal do YouTube foi totalmente diferente no início, e eu já vou falar sobre isso. Mas quando eu abri o meu Instagram, eu estava com total intuito de já começar a ajudar escritores a escrever e publicar livro. Eu abri meu Instagram já para falar sobre isso, porque o meu Instagram não servia para nada. Eu tinha lá só meus amigos me seguindo.
E quando eu comecei a falar sobre escrita e publicação aqui no meu Instagram, eu tinha uns 800 seguidores. E uns 800 seguidores que era só tipo amigo familiar mesmo. Pessoas que não estavam de fato ali porque queriam saber do conteúdo que eu estava postando. Aí as primeiras postagens que eu tinha lá 2 curtidas, 3 views no vídeo que eu postava. E era só gente assim que eu conhecia, sabe? Era só parente conhecido. Só. E para quem tá aqui no Instagram, viu que eu já tô com quase 7 mil seguidores. Mas por quê? Como? 7 mil seguidores que de fato estão interessados no conteúdo que eu posto, que realmente curtem as minhas postagens, que realmente se envolvem, que participam das lives que a gente faz aqui. O que mudou nesse processo? E isso aconteceu em mais ou menos um ano. Em um ano, ganhei quase 7 mil seguidores. Em um ano. Agora eu quero falar para vocês o que eu fiz para conseguir fazer isso. Ah, Maria, você usou aqueles hackzinhos de Instagram para crescer, comprou seguidor? Não. Eu atraí o público certo, com conteúdo certo. E principalmente aplicando a terceira dica que eu vou falar aqui para vocês hoje. Tem várias técnicas, por exemplo, existem dezenas de tipos de marketing, dezenas de técnicas de divulgação e vendas, porque venda é técnica. Tem técnica para isso, não precisa de sorte, não é coisa ruim. Qualquer pessoa consegue também aplicar essas técnicas de venda para vender mais livros. Você consegue fazer isso, com certeza. Só que assim, aqui eu nem conseguiria passar para vocês todas essas técnicas, porque são realmente muitas. Por isso que eu criei também o treinamento Escritores Independentes, que lá eu consigo passar todo o meu conhecimento de forma aprofundada, detalhada, que aqui não tem condição. Várias coisas que eu preciso mostrar na prática como fazer, e aqui eu não consigo mostrar de fato. Mas eu quero passar aqui para vocês de uma vez o terceiro segredo para você vender mais livros, que esse é um dos mais fundamentais e que as pessoas menos aplicam. Porque, saber que eu preciso do público, beleza. Saber que eu preciso fazer marketing, beleza. Só que esse terceiro é o mais simples e o mais difícil de aplicar ao mesmo tempo. Qual que é o terceiro segredo? Constância e persistência. Por que isso é tão importante? Na verdade, isso é uma das coisas mais importantes. Porque eu sempre penso no seguinte: a maioria de vocês aqui talvez esteja começando agora, publicando o primeiro livro, acabou de começar a postar coisa na rede social para começar a divulgar o livro, está só no começo da sua jornada. E aí a pessoa já publica, já tem a visão de que quer virar best-seller em uma semana assim que publica o livro. Acabou de começar. Você tem lá só alguns seguidores te seguindo ainda, só seus amigos e familiares te seguindo. Calma. É constância e persistência. Porque essa é a parte mais importante da minha concepção. Porque até se você fizer um marketing ruim com constância e persistência, alguma hora vai. Porque o maior resultado que você vai ter vem a longo prazo. Mais do que você ser um best-seller, é você ser um long-seller. Porque o best-seller, muitos deles, podem ter um pico de vendas que cai. O long-seller é um livro que está sempre vendendo, num longo período. As pessoas estão sempre comprando. E como que você faz isso? Um livro que você publica e todo ano, talvez todos os meses, daqui para frente, até o fim da sua vida, vai ter gente comprando seu livro. Fazendo bom marketing para as pessoas certas. Só que isso não vai acontecer se não tiver constância e persistência. Não vai. Por quê? Era o que eu estava falando para vocês do meu canal do YouTube. O que eu falei do Instagram, por exemplo, em um ano, muita coisa mudou no meu Instagram. Sabe o que eu fiz no meu Instagram? Eu continuei postando todo dia, postando conteúdo de valor para as pessoas certas, sabendo quem eram as pessoas com quem eu queria falar. Não era qualquer escritor, não era qualquer pessoa. Eu não falo para qualquer pessoa, eu falo para quem quer escrever e publicar os seus livros sem editora. É para essas pessoas que eu falo. Se você é essa pessoa, em algum post você viu isso escrito, você se interessou e começou a me seguir e se interessou aqui pelo meu conteúdo. Porque eu não parei. Tinha ninguém assistindo meus conteúdos, tinha ninguém curtindo meus posts, eu não parei. E aconteceu uma situação semelhante, né, com o meu canal do YouTube.
Eu abri meu canal do YouTube bem antes do meu Instagram, bem antes, tá? Faz 4 anos que que eu abri meu canal do YouTube. E nesse primeiro ano é até engraçado, né? Que eu lembro daquela época que eu postei meu primeiro vídeo falando sobre o meu livro Os 4 Elementos, que foi o primeiro livro que eu publiquei. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou postar? Eu não fazia ideia. Daí eu comecei a falar sobre meus livros e tal, até que eu me encontrei nesse negócio de falar de escrita e publicação independente. Só que no primeiro ano do meu canal do YouTube, eu lembro direitinho, tinha uns 250 seguidores mais ou menos, que meu pai mandava os amigos dele seguir. Era muito engraçado. Tinha os meus amigos, grandes apoiadores no início da jornada, meus familiares, meus parentes e um monte de conhecido dos meus pais, que tava lá, coitado, vamos dar uma força para ela, né? E toda semana eu postava vídeos que tinham 5 visualizações, 3 likes da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Era isso, meu vídeo do YouTube. E aí eu falei assim, vamos continuar, né? Vamos ver onde é que isso vai chegar. E eu continuei toda semana postando vídeo no meu YouTube. E hoje, 4 anos depois, assim, do nada, tem aqueles que sempre vai ter aqueles pessoal lá que vai falar, mas deu sorte. O cara deu uma sorte danada, assim, a pessoa tem a mania de olhar para o resultado da pessoa, sem olhar toda a trajetória que ela percorreu e falar que foi sorte. Mas, enfim, indignações à parte, hoje eu já estou com quase 15 mil inscritos de pessoas que de fato estão ali inscritas no meu canal, interessadas no meu conteúdo. Tenho vídeos com quase 250 mil visualizações. E se eu tivesse desistido? E se eu tivesse parado porque não tinha ninguém assistindo meus vídeos por um tempinho? É constância e persistência. O crescimento, o processo de crescimento de qualquer área da sua vida envolve constância e persistência, porque quem desiste no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Se tá difícil agora, se você parar aí que você não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Porque nesse primeiro início de jornada, você está ali construindo a sua audiência ainda. Você está encontrando quem são as pessoas certas. Você está ali no processo. Você acabou de começar, acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Quando eu publiquei meu primeiro livro, Os 4 Elementos, há 7 anos, as primeiras pessoas que compraram foram meus amigos, meus familiares. Sempre assim, né? Os amigos e familiares são as pessoas que estão ali dando aquele apoio moral, vai que vai dar certo. Eles nem sei se eles estavam mesmo acreditando de verdade, mas compraram meus livros. E aí eu fiz lá uma tiragem, vendi os 50 primeiros livros dos 4 Elementos, só para esse tipo de gente, só meus conhecidos. E aí eu continuei divulgando e crescendo a minha audiência nas minhas redes sociais. E continuei divulgando e postando. Ninguém comprava meu livro na internet. Até que um belo dia, sorte, do nada, comecei a vender livros na internet. Para pessoas que eu nem conheço, para todos os lugares do Brasil possíveis e imagináveis. Eu já vendi livros meus, não só os 4 Elementos, né? Todos os meus livros que eu já tenho publicados, para centenas de pessoas completamente desconhecidas para mim, para quase todos os estados do Brasil. E se eu tivesse parado, desistido, desanimado, quando só meus amigos e familiares tinham comprado meus livros? O que você acha que teria acontecido? Eu nem estaria aqui falando essas coisas para vocês hoje. Não estaria. O pessoal que está falando se a live vai ficar salva, eu vou ver se eu deixo essa live gravada por um tempinho hoje, tá? Não se preocupem não. Só hoje. Mas, vamos lá. Vocês estão entendendo isso? Escreve para mim aí se vocês estão entendendo. Que isso é muito importante. Constância e persistência é um dos maiores segredos. Se você une constância e persistência com as técnicas certas de divulgação e marketing e ainda conhecendo quem é o seu público, já atraindo as pessoas certas, ninguém te segura. Você vai voar, amigo. Só não desiste. Não desiste, especialmente se você acabou de abrir seu Instagram, não tem ninguém te seguindo, é o melhor momento. Porque você não tem uma multidão de gente aleatória te seguindo que não está interessada em nada. Se você já acabou de começar seu processo, calma que o resultado vai chegar. Você vai conseguir vender muito livro, você nem imagina.
Só que aproveita que você não tem nenhum seguidor ainda para já começar a postar o conteúdo certo para as pessoas certas e já atrair a sua audiência certa. As pessoas que realmente estão interessadas no que você posta, as pessoas que realmente gostam do seu livro e vão se interessar e querer comprar o seu livro. E aproveita esse momento, porque muitas pessoas já têm lá, sei lá, tem 10 mil seguidores, mas 10 mil seguidores interessados num conteúdo aleatório que você postava antes disso, antes de escrever um livro, e às vezes nem são essas 10 mil pessoas que vão querer comprar o seu livro. Então nem sempre isso influencia. Então já aproveita, só não desiste. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, não desista nunca. Porque escrever um livro, o seu livro, ele tem um poder imenso de transformar a vida, de mudar as pessoas, de inspirar as pessoas. Enfim, sempre lembra do porquê você está fazendo isso. E não desiste. Não desista assim como eu não desisti e olha onde eu cheguei hoje. Eu sempre fico reflexiva sobre isso, pensando o que teria sido de mim se eu tivesse desanimado naquela época que ninguém viu o que eu postava. Eu não saberia mesmo dizer. Não sei o que eu estaria fazendo hoje, sinceramente. Porque hoje, para mim, isso aqui é minha missão de vida. Tá? Então não desista. Um beijo para vocês.